Graça e paz, irmãos. Reciban saudações dos santos em Colômbia e também de alguns outros lugares aqui de Brasil, que me encargaram que por donde passasse entregasse saudações. Então, de Contagem, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, recebam um abraço dos irmãos também. Oremos ao Senhor. Querido Pai, agradecemos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, esta nova oportunidade, Senhor, de estar juntos aos Teus pés, que o Senhor preparou para nós. Não estamos aqui, Senhor, por causa de ser melhores, nem de ter direito, mas pela Tua pura graça, pela Tua misericórdia fiel. Encomendamos a Ti, Senhor, nossa frágil condição humana. Com toda alegria, Senhor, deixamos ela esquecida nas Tuas mãos. E oramos a Ti, para que o Senhor possa nos falar Sua palavra. Pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo que o próprio Espírito do Senhor possa nos tocar. Conquista-nos para Ti, Senhor, não para que nós mesmos apareçamos como aprovados, sino para que a Tua obra de graça, Senhor, seja uma obra verdadeira em nossas vidas. Tu nos ajudes, Tu nos edifiques diante de Ti, para contigo, unos para com os outros em Ti. Fortalece-nos com Teu Santo Espírito em nosso homem interior. Afirma-nos diante de Ti, guarda-nos de nosso inimigo, Senhor. Guarda-nos também de nós mesmos, de nossa necessidade. Pedimos de maneira específica que nos toques, que possamos também nos te tocar em espírito, ser atraídos por Ti, afirmados em Ti. Senhor, abre nossos olhos a Teu grande dom, ao Teu grande obrar, ao Teu grande Espírito, e fortalece-nos e envia-nos a cada um em Teu nome, para levar Teu nome e Teu Espírito aonde quer que o Senhor prepare para nós. Oramos e deixamos tudo nas Tuas mãos, confiadamente, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ontem à noite, com os irmãos em Búzios, estivemos fazendo uma espécie
de introdução, algumas considerações do que aparece na Palavra de Deus, na epístola que Paulo escreveu aos Colossenses. E tínhamos estado lendo nos versos no capítulo 2, e qualquer dos irmãos que possa ler nestas escrituras, seria bom que sigamos elas, confiando que o Espírito do Senhor vai vivificar as Escrituras em nossos espíritos para nos fortalecer, nos falar, nos manter perto dele. Tínhamos feito uma descrição de como o inimigo de Deus e nosso, que não quer que o Senhor tenha nada próprio dele na terra, sempre está enviando os seus vermes para comer os alfaces que o Senhor planta na sua horta. Mas lembrávamos que Deus permite que o inimigo faça isso e piores coisas. Deus permite até que o próprio inimigo pareça muito poderoso e até vitorioso às vezes, porque Deus escolheu mostrar seu poder e por isso suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a ira. E ele sabia que se ele não permitia a oposição bem diabólica, bem terrível, astuta e ousada do inimigo, pareceria que o poder do Senhor fosse leve. Mas o Senhor permitiu que o homem caísse debaixo de um grande poder, que é o poder do pecado, o poder do engano. E as coisas horríveis que acontecem são terríveis, de verdade, se fôssemos fazer uma lista dos males. Mas nada disto surpreendeu a Deus, sino que Deus, com toda tranquilidade, suportou tudo isto para no momento apropriado. Ele então, da maneira mais simples, começar a mostrar em contraste a excelência do seu espírito, da sua natureza, do seu filho que ele representa fielmente a ele, e através da obra dele Deus começou a enfrentar aquilo que parecia tão poderoso, aquilo que parecia tão seguro, tão grande, tão enganoso. E estávamos vendo nesse capítulo como ele resumia, e gostaria que pudéssemos ver algumas frases de novo para empatar, como era nosso propósito, dar uma continuidade. Aí no capítulo 2. No capítulo 2, depois de falar dessa tradição maligna, dos rudimentos do mundo, das sutilezas do diabo, as suas filosofias, neste caso o gnosticismo e os judaizantes que estavam em vista na situação daquela horta de Colossas, o Senhor começa com poucos versículos por Paulo, dizendo as coisas mais ricas. E começa dizendo que nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E aí o apóstolo Paulo, pela fé, na simplicidade da fé, fazendo
declaração que cabe num versículo, por uma fé simples, está colocando nossa rocha no lugar mais altíssimo que pode existir, que é a própria divindade encarnada. Não existe roca maior. Não importa quantas coisas o inimigo faça, como se disfrace, como ele ameace, que pode ser maior que a própria divindade que se fez homem? Aquele que foi manifestado em carne, não foi qualquer, foi o próprio Deus. Agradou a Deus que em seu Filho habitasse toda a plenitude, e disse, e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essa é nossa rocha. Nós não estamos descansando ni confiando em algo menor. Não existe nada maior que a própria divindade do Senhor, que decidiu habitar corporalmente em Cristo. E logo nos passa o presente com outro verso curto, mas escrito na fé, na simplicidade da fé. E esse verso diz, também, como se fosse pouco o que acaba de falar, em Cristo está toda a divindade corporalmente, e agora diz também, nele estáis aperfeiçoados. Que coisa! Tirou os olhos de nós, também tirou nossos olhos do inimigo, colocou nossos olhos na simplicidade da fé em Cristo, mas abriu nossos olhos acerca de Cristo. Cristo é o próprio Deus, o Filho de Deus, que se fez homem. E nele também nós estamos perfeitos. Nele nós estamos completos. Não vamos olhar para nós, não vamos ouvir as acusações do inimigo. Ninguém vos julgue quanto a isto ou aquilo, porque nós não temos nada em nós mesmos, mas pela simplicidade da fé temos recebido aquele que é a divindade em carne, e nele estamos completos, não por algo que nós somos nem merecemos em nós mesmos, sino por algo que o Senhor é para nós, e que Ele nos deu, e que agora é nosso, se podemos crer. Estamos crendo, e por isso estamos falando, dice Paulo, criei, pelo qual falei. Mas ele não termina ainda, e continua falando, e diz que este Cristo no qual estamos aperfeiçoados, Ele que é a cabeça de todo principado e potestade. Sim, existem espíritos terríveis, e se Deus nos abandonasse nas mãos e nas intenções desses espíritos, já estaríamos loucos, estaríamos destruídos. Mas acima deles está nossa rocha. Cristo é a cabeça. Ele dá uma ordem a eles, e eles não podem sobrepassar 1 milímetro. Ainda que sejam ousados, se o Senhor fala para Satanás que não pode tocar a vida de Jó, Satanás, ainda que gostaria de matar a Jó, não pode tocar a vida dele. Só pode tocar a pele dele se Deus permite. E esse é nosso Deus. E essa é a nossa rocha. Amém? E continua falando ainda mais. E diz, nele também. Já vão vários também aqui. Estes pacotes preciosos de Deus. E diz,
nele também fostes. Não está falando algo que nós devemos fazer, sino algo que ele fez que nós podemos crer. Nele também fostes circuncidados. Deus possibilitou o corte de nossas ligações com o que é natural e nos trasladou ao que é sobrenatural, como acabamos de falar no capítulo anterior, que ele nos trasladou, nos tirou, nos livrou da potestade das trevas e nos trasladou. Isso é um fato de Deus, por amor. Não merecíamos, mas Ele se vestiu de nós, Ele cargou conosco, nos colocou sobre seus ombros, sobre seu colo, e nos passou pela morte, e nos passou pelo Jordão, falando espiritualmente, nos livrou. Este é um livro que fala de fatos, nos livrou, nos deu, nos circuncidou, nos livrou da potestade das trevas e nos introduziu no reino do Filho do seu amor. E agora diz aqui que nele também, outra coisa mais, fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, e isto não é uma novidade de Paulo, esta é uma novidade de Deus. Não é que Deus mudou sua palavra e permitiu que Paulo tergiversasse a circuncisão que ele mesmo deu aos patriarcas, sino que foi o próprio Deus falando por Isaías, antes de Paulo e ainda antes da encarnação do Filho de Deus, que espiritualizou a circuncisão. Tinha falado da circuncisão aos patriarcas, e os israelitas começaram a interpretar ela de maneira muito natural, e Deus começou, através de Isaías, a levantar a interpretação natural deles acerca da circuncisão, e Deus dizia: circuncidai vossos corações, não vossos prepúcios. Então não é Paulo que modificou o sentido, foi Deus que deu o verdadeiro sentido e Jesus manteve, e Paulo também, e disse: e nós somos a verdadeira circuncisão, os que em espírito servimos a Deus, não tendo nenhuma confiança na carne. Que liberação tão grande! Que Deus não exige nem pide, sino que ao contrário, não quer que confiemos em nós mesmos, mas que confiemos nele. Então diz aqui: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. E continua falando fatos, não deveres, não exigências como se estivéssemos debaixo do antigo pacto ainda no tempo de Moisés e na sinagoga, mas fala como que estamos na igreja, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes. Não está falando deveríeis, não, fostes. Amém? Amém, Paulo? Amém? Circuncidados, ou aqui diz ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis, não agora não estáis. Estáis, não agora. Antes sim, mas agora não. Estáveis mortos pelas vossas transgressões
e pela incircuncisão da vossa carne, mas vos deu, não alugou, não emprestou, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o espírito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz. E este verso aqui é tremendo. E despojando os principados e as potestades que se disfarçavam de deuses, das religiões, publicamente os expulsa ao desprezo. O Senhor mostrou a verdadeira calaña desses espíritos que se faziam passar por deuses, por intermediários, por demiurgos. Os expôs publicamente o desprezo, triunfando deles na cruz. Então, sobre essa base, agora continua. Até aqui a base é os fatos de Deus, o amor de Deus, o presente de Deus assim, em um pacote bem grande. Então agora ele disse: ninguém, pois, vos julgue, porque as pessoas que estão na base da justiça própria estão debaixo de julgamento. E tanto o gnosticismo como os judaizantes colocavam as pessoas a confiar em si mesmas, colocavam as pessoas na base dos seus próprios esforços e merecimentos, e nunca na base da fé e da graça. Mas Paulo, depois de todas aquelas provisões que acaba de mencionar, desde a divindade corporalmente, e nele aperfeiçoados, e ele cabeça, e nele isto, e nisto, e isto também, ninguém, pois, vos julgue. E aí entra a enfrentar aquela vida religiosa dos judaizantes que querem colocar as pessoas na base de deveres religiosos para merecer alguma aprovação de Deus ou deles mesmos. E diz: ninguém vos julgue, não se deixem amedrentar, não se deixem ameaçar. Vocês permaneçam na fé, permaneçam no Espírito de graça, permaneçam no dom de Deus. Ninguém, pois, vos julgue. E começa a descrever o típico julgamento dos judaizantes em comidas, bebidas, ou seja, assuntos de dietética, ou dias de festa, ou lua nova, os sábados. E então agora diz Paulo algo precioso aqui. Porque tudo isso tem sido sombra. E agora agrega uma frase aqui preciosa. E diz: das coisas que haviam de vir. Então, antes de vir da parte de Deus, como a dispensação de Deus, como presente de Deus, então chegou uma sombra. E aquela sombra era naquelas ordenanças dietéticas, aquelas festas religiosas de Israel, luas novas, sábados, e a festa do ciclo anual de festa de Israel. E diz que tudo aquilo era sombra. Tinha uma relação de sombra
frente à realidade. Paulo não somente fala de sombras, mas também fala de realidades que viriam. Todas estas realidades que já até aqui ele falou, vieram não por causa de nossos méritos, sino da grande misericórdia de Deus. Deus teve compaixão de nós. É nesta mesma carta aos Colossenses, no capítulo 1, que ele já tinha falado que nós éramos inimigos de Deus. E ele nos amou primeiro. Nós não fizemos a ele vir. Ele veio tomando a iniciativa. Nós não ajudamos a ele em nada. Ele nos amou primeiro, ele teve compaixão de nós. Então ele veio. E quando nós estávamos mortos, em delitos e pecados, sendo inimigos, ele nos reconciliou e nos deu vida. E com essa vida nos deu todas as demais coisas. E então diz aqui, coisas que haviam de vir. Porém, o corpo, ou seja, a realidade dessas coisas que haviam de vir, é de Cristo. As coisas que haviam de vir são realidades de Cristo, que estavam sendo anunciadas, simbolizadas, tipificadas por aquelas sombras. Graças a Deus que Ele determinou que chegassem primeiro as sombras, para que nos ajudassem a compreender as realidades. E esse é o propósito pelo qual Deus deixou sombras, deixou tipologia, fez profecias, alegorias, para nos abrir o entendimento acerca dele, acerca do amor de Deus cumprido, fiel e realmente em Cristo Jesus. Então, as coisas que viriam é a dispensação de Deus em Cristo pelo Espírito. Todas aquelas sombras falavam disso, do dispensar-se de Deus em Cristo. Então aqui Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, nos está munindo, dando munição, nos está dando uma chave para que nós possamos, com a ajuda do Senhor, discernir as coisas que desde Cristo para cá têm estado chegando a nós como presentes de Deus. Logicamente que tem que ser coisas muito ricas, posto que foram representadas com uma sombra muito variada. Jesus, por exemplo, falou que não foi feito o homem por causa do sábado, sino o sábado por causa do homem. O sábado não foi feito para someter o homem a um regulamento religioso. A intenção de Deus era que o homem descansasse. De fato, hoje, quando nós ouvimos falar de sábado, sabemos que o sábado é o 7º dia, nós esquecemos que Deus fez o homem justo no dia anterior. Ele não fez o homem no primeiro dia, para trabalhar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e descansar no 7º, não. Deus fez o homem no 6º dia para começar em sábado. O homem não foi feito um domingo. O homem foi feito no 6º dia.
ou seja, para que quando passasse, um dia já estivesse em sábado. Ou seja, Deus fez o sábado para o homem. Deus sabe que o homem precisa do sábado. O homem foi criado para viver em descanso. E esse descanso, Deus sabe que é Ele mesmo. Deus sabe que fora dele o homem não tem descanso em nada. Nunca. Sempre estamos pensando, bom, se eu morasse em outra casa, quizá viveria melhor. Muda de casa, muda de bairro, muda de cidade, de mulher, de filhos. E não descanso para nada. Porque o descanso do homem não é outro caso da mulher. O descanso do homem está em seu lugar eterno, que é Cristo. Esse é o nosso lugar. E ele falou que se nós cremos em Cristo, dice Hebreus 4, entramos no repouso. Então Deus preparou um repouso para nós. E esse repouso é Cristo. Ele falou, aquele que está cansado, esgotado, que já não dá mais para nada, venha a mim. Venha a mim. E eu vos farei descansar. Ele que é o nosso descanso. Então aquele sábado da lei era uma sombra do verdadeiro sábado, que é Cristo. Então ninguém vos julgue, nem sequer os adventistas, que você não está guardando o sábado. Como que não? Se você está em Cristo, você sempre está em sábado. E não só que você está guardando o sábado está guardando você. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, você está sempre em sábado. Você não sai do sábado. Você não precisa sair do sábado. Ninguém vai julgar você se você permanece confiando, descansando em Cristo. Esse é o nosso sábado. E essa é nossa nova luna também. E essa é também nossa celebração constante. Estas festas que faz aqui em São Paulo, que são um ciclo de festas, e festas ainda que de distinta maneira são celebrações. Estas 7 festas, Páscoa, Asnos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Expiação e Tabernáculos, também são sombra de Cristo. Quando Deus falou destas festas a Israel, Ele falou que seriam estatuto perpétuo para Israel. E por isso, muitas pessoas se sentem que estão obrigados a guardar essas festas, assim como faziam alguns gálatas, guardar os dias, os meses, os anos, de uma maneira religiosa. Eles não compreendiam que aqueles dias de festa eram celebrações da plenitude de Cristo. Porque aquelas festas eram também sombra daquele que viria. Quem viria, a realidade que tem estado vindo do céu para nós, é Cristo. Então, Cristo é a realidade perpétua e o cumprimento perpétuo daqueles estatutos perpétuos. Cristo é a nossa Páscoa. A Bíblia fala que agora a nossa igreja podemos celebrar a festa dos astros, que Cristo é nossas primícias. Cristo é o cumprimento perpétuo das festas de Deus. Então essas 7 festas que usam esse número 7, que é o número de completação, nos falam da celebração. Para isso são festas. As festas são para celebrar. As festas são uma celebração.
ainda que algunas se celebraban chorando, jejuando, como Yom Kippur, as celebrações dessa maneira, às vezes celebrando rindo, às vezes jejuando, mas são celebrações, uma ou outra, celebrações de Cristo. E se são 7, então são celebrações da plenitude de Cristo. Ou seja, que nós estamos destinados a receber para celebrar a plenitude de Cristo. Cristo é um só Cristo. Até aqui falou da plenitude da deidade corporalmente. Mas quando Deus começa a distribuir ou a aplicar, aí aquela unidade se dispensa em diversidade. Assim como vocês lembram que no trono de Deus estava aquela luz branca, aquela luz inacessível, de que habla a palavra de Deus, que ela habita em luz inacessível. Ninguém de nós tem direito a aceder a Ele por méritos próprios, mas foi Ele que decidiu se fazer acessível, se dispensar a nós. E quando Ele começa a sair do trono em direção a nós, então ao redor do trono aparece um arco-íris. E o arco-íris, essa descomposição da luz, é a dispensação da luz segundo as nossas necessidades. Porque Ele é a resposta a nossas muitas necessidades. Nós temos muitas necessidades, muitos problemas, muitos desafios por um lado e por outro, mas o Senhor é suficiente para todo. Só que a vezes essa luz, sabe que tem que ser vermelha por acá, laranja por acá, amarela por acá, verde por acá, azul por acá, anil por acá, violeta por acá. Assim como fala em Gálatas que não fala em plural, fala em singular, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, paciência, benignidade, fé, mansidão. Ou seja que é o mesmo Espírito, mas às vezes nós precisamos ao Espírito como amor, e às vezes como alegria, e às vezes como paciência, mas a paciência não é uma coisa distinta do Espírito. O Espírito é amor, e o Espírito é gozo, e o Espírito é paciência, e é bondade, e é fé, e é mansidão. Mas no dispensar-se do Espírito, por causa da variedade de nossas necessidades, então Ele se dispensa assim em diversidade. Há um Espírito, mas diversidade de dons. Um Senhor, mas diversidade de ministérios. Um Deus, diversidade de operações. Então, ainda que eles uno mesmo, Ele se dispensa segundo as necessidades. É como os nomes de Deus. Deus quis ter muitos nomes porque Ele é muitas coisas. E cada nome dele fala um aspecto dele, mas Ele é tudo isso ao mesmo tempo. Ele é Yahvé Jireh, nosso provedor. Ele é Yahvé Rafá, nosso sarador. Ele é Yahvé Nissi, nossa vanguarda, aquele que vai diante de nós e nos abre as portas e prepara o que Ele tem preparado de antemão para cada um de nós. Yahvé Nissi. Ele é Yahvé Roí, o Raá, nosso pastor.
o Yahvé Shalom, nossa paz, o Yahvé Sidkenu, nossa justiça, o Yahvé Shammah, aquele que está presente sempre, nunca estamos sozinhos. Ele está aí, todos os dias, conosco. Ele é Yahvé Sabaoth, dos exércitos. E tem Adonai, El Shaddai, Yahvé, Elohim. Nomes de Deus. E cada nome se refere a algum aspecto dele. De Fray Luís de Leão, que escreveu um livro assim grossão, assim de grosso, chamado Os Nomes de Cristo. E aí não somente tem nomes, sino tem o sentido de cada um desses nomes. Ele meditando que significava cada nome. Hoje em dia, em algumas livrarias evangélicas, vendem quadros com alguns nomes. Ele colocou como 185 nomes no livro dele. E cada nome é uma realidade do que ele é. É parte da essência, como falava o irmão Moshe Mani nesse livro dele. Cristo é a essência de todas as coisas espirituais. Ele é a essência. Em intimidade e em unidade, mas a essência de todas as coisas espirituais. As coisas espirituais, as coisas que haviam de vir, vêm de muitas maneiras, mas a essência é uma mesma, que é Cristo. E assim os nomes de Deus, são muitos nomes, mas a essência é o mesmo Deus. E então esses 185 nomes de Fray Luís de Leão, naquelas etimologias de Isidoro de Sevilha e outros irmãos que têm nos falado disto, nos fazem desfrutar. Quando você vai no capítulo 1 de Apocalipse, você encontra lá o Cristo glorificado cheio de detalhes. Mas quando ele começa a apresentar-se às igrejas, a cada igreja ele apresenta umas credenciais diferentes, porque há igrejas que estão passando por uma situação. Então precisam conhecer uma cara dele. Ele é tudo. Mas esta situação requer que eles lhe conheçam como aquele que tem os 7 candeiros, ou aquele que esteve morto e viveu, como no caso de Esmirna, porque Esmirna estava em perseguição, e já alguns tinham sido mortos, e outros morreriam em breve. Então o Senhor está falando a eles que sejam fiéis até a morte. Mas antes de ele colocar esse fardo sobre eles, ele primeiro pegou o fardo ele mesmo. E disse, eu estive morto. Aquele que estive morto e viveu, é aquele que te fala isto. Seja fiel até a morte. Eu não te vou pedir ser fiel até a morte se eu não tivesse sido fiel até a morte. Mas eu estive morto também. Mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. Eu só que te estou falando. Não alguém que não passou pela morte, não. Quem passou pela morte e venceu. E é que te fala isto. Seja fiel até a morte. E eu te darei a coroa da vida. E não sofrerás dano da segunda morte.
O caso de Esmirna era diferente ao caso de Éfeso. O caso de Pérgamo era diferente ao caso de Esmirna. Pérgamo estava numa situação de mistura mundana, com nicolaísmo, com balanismo. Então o Senhor tem que apresentar outra cara. Ele é o mesmo Cristo glorificado. Mas no caso de Pérgamo ele tinha que apresentar outra cara do seu ser, outra credencial. Ele disse para a igreja em Pérgamo: aquele que tem a espada de dois gumes, não? A espada que separa o santo do profano, o precioso do vil, porque isso era o que precisava Esmirna. Pérgamo estava muito casado, muito misturado, precisava conhecer aquele Senhor que separa o que é puro do que é impuro. Em Apocalipse 1, aqueles distintos aspectos estão reunidos na visão do Cristo glorificado. Ainda que há outros que ainda não aparecem ainda e depois aparecem. Ou seja, alguns aparecem à primeira vista e outros aparecem depois. No caso de Filadélfia, apareceram alguns que ele não tinha falado na visão, mas estavam escondidos, implicados aí. Mas o que estamos dizendo com isto? Que o Senhor é tudo isso para nós. Que Ele é a suficiência, toda a suficiência para responder todas as nossas necessidades, todas as nossas situações, todos os nossos desafios. E que Deus quer que nós conheçamos com um conhecimento espiritual a Deus, a Cristo, e celebremos a plenitude de Cristo. E Ele, através dessas variedades, dessas cores, desses ciclos de textos, outros ciclos, Ele quer nos mostrar a plenitude de Cristo. E Ele quer que nós sejamos munidos, provistos da plenitude. Por isso é que Ele fala com variedade. Deus faz essas duas coisas, nos apresenta a essência e nos apresenta a variedade. E está sempre alternando as duas coisas. Quando estamos perdidos na variedade, nos eleva para a essência. E quando estamos contemplando a essência, aplica ela na variedade da vida, nas distintas classes de circunstâncias e de desafios. Então Deus quer que nós lhe conheçamos a Ele na plenitude de Cristo. E essa plenitude está representada de muitas maneiras. E cada uma dessas maneiras nos fala de algo precioso do Senhor. Nós às vezes somente tomamos certos aspectos preferidos de Deus. E descuidamos outros que não nos interessam, que não são afines com nossa personalidade natural, mas que o Senhor sabe que vamos precisar. Vamos precisar. Então, Ele se encarga de nos prover as oportunidades para nós comer aquele cocido baiano que tem repolho, tem beterraba, tem jiló, tem toda classe de comidas para que estemos bem sustentados, bem alimentados, porque se só vamos a comer bum e chocolatina, vamos ficar sem dentes, vamos ficar com diabetes, mas vamos precisar outros alimentos. Então, amados, vamos deixar isto como uma espécie de introdução a essa que podíamos chamar celebração da plenitude de Cristo, para depois entrar em algumas partes. Mas seria bom já fazer um descansinho, os que queiram ir tomar água, ir no banheiro, qualquer coisa. Então temos 10 minutos, Rui? Amém. São neste relógio meu 7:25.
7:15 lá? Então, 7:30 neste relógio? Amém. Obrigado.